Podem sentar, queridos. Graça e paz, amados do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria nessa manhã poder estar com os irmãos em adoração ao Deus triuno, em adoração àquele que é digno eternamente e que nos faz sair logo cedo dos nossos lares e que na história dessa igreja por 99 anos tem sido adorado. E Deus permita que muitos outros anos se sigam na adoração. Nessa manhã eu estou com minha esposa, meus filhos, Hendrika, que está ali, e meus 3 filhos, João Gabriel, Samantha e Chloe. Para eles é uma oportunidade muito boa de conhecer essa igreja e de conhecer um pouco da história também do presbiterianismo pernambucano. Com exceção de Samantha, os outros todos dois são paulistas ou paulistanos e, portanto, ainda estão conhecendo um pouco aqui da cidade dos pais. Essa cidade que eu tenho um carinho tão grande e que, portanto, é sempre uma alegria fazê-los conhecer um pouco mais dessa história. Quero que os irmãos abram a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nessa manhã, nós vamos meditar apenas nos 2 primeiros versos do capítulo 12 da carta aos Romanos. A minha versão é um pouco diferente. Eu esqueci de pegar a revista atualizada, peguei a Nova Almeida atualizada em casa, que é como nós usamos lá na igreja de Casa Caiada, onde tenho pastoreado. Mas os irmãos me perdoem, mas a diferença é muito pequena. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Deus maravilhoso, é a Tua palavra e a Tua voz que desejamos ouvir. Que o Teu Santo Espírito, nesse instante, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, conceda-nos edificação da Tua palavra. Conceda-nos instrução, Senhor, vinda de Ti. Rogamos, Senhor, pela Tua misericórdia, que além do homem que está para pregar, seja o Senhor a falar nos corações. E que os frutos da Tua palavra sejam sentidos e experimentados pelo Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, são 99 anos desta igreja. Eu tenho um carinho grande por ela porque assim que entrei no seminário e comecei a ouvir as histórias do presbiterianismo pernambucano, ouvi a história da conversão do reverendo Jerônimo Gueiros, da sua família, lá na região de Canhotinho, Garanhuns. E então ouvi também de quando ele veio para cá e a sua importância em termos da sociedade. A minha avó tem 98 anos e ela conheceu o reverendo Jerônimo, pelo menos à distância, quando visitou a igreja algumas vezes. Ela é de tradição pentecostal, é da Assembleia de Deus. O reverendo Jerônimo foi muito crítico da Assembleia de Deus historicamente, escrevendo um livro muito importante, que até o reverendo Roberto, que esteve pregando aqui, conta um pouco dessa história. E para mim é um privilégio e um prazer poder pregar nesse mesmo púlpito que o reverendo Jerônimo pregou. No entanto, queridos, a história da igreja e o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não se faz simplesmente contando histórias. Ela se faz especialmente pela vida dos crentes que vivem o Evangelho de forma coerente com aquilo que pregam, com aquilo que dizem crer. Infelizmente, amados, nós vivemos hoje em tempos um tanto sombrios com relação ao evangelicalismo.
em relação à igreja evangélica. Não precisa pesquisar muito, é só nós observarmos a situação da eleição que nós encontramos hoje, para verificarmos o quanto a igreja evangélica não tem sido relevante para a nossa sociedade pernambucana, recifense. Não precisamos pesquisar muito para vermos o quanto tem sido vergonhoso o testemunho de muitos que dizem professar a fé cristã, conhecer o evangelho, quando que na verdade não praticam esse evangelho. Amados, nós estamos diante do texto da palavra do Senhor, onde o apóstolo Paulo, tendo gastado 11 capítulos falando sobre o evangelho e o seu significado, agora passa a mostrar, a partir do capítulo 12, o que esse evangelho, o que essa palavra que é poder de Deus, transforma àqueles que creem nesse evangelho. A partir do capítulo 12, portanto, Paulo nos trará informações da relevância do evangelho na vida diária. Se você acompanhar a leitura do texto, você verá ele falando sobre os relacionamentos, falando sobre a humildade, como devemos proceder uns com os outros. Depois ele falará sobre o Estado, qual é a relação do cristão com o Estado. Depois trará algumas informações a respeito das circunstâncias da igreja e das dificuldades de relacionamento com aqueles que são mais fracos na fé. E segue, portanto, a informar como aqueles que creem no evangelho devem realmente viver. É por isso que esses dois primeiros versículos do capítulo 12 que acabamos de ler são tão importantes para a vida da igreja, porque eles desafiam a cada um de nós a verificar no nosso proceder, a verificar no nosso coração se realmente temos praticado aquilo que dizemos viver. Na verdade, meus irmãos, o evangelho é alguma coisa tão fundamental, é alguma coisa tão poderosa, que todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, sendo transformados pelo evangelho, testemunham de uma transformação radical. Radical porque ela vai exatamente na raiz do nosso ser, nas entranhas da nossa alma. O evangelho não é alguma coisa meramente superficial. As transformações que o evangelho provoca, não é simplesmente alguma coisa externa, não é meramente uma roupa que você pode pôr e agora dizer, agora sim, sou crente, coloquei o terno e a gravata, estou até usando gravata borboleta. Não é meramente uma questão de palavras. Agora eu conheço o vocabulário evangélico, eu chamo as pessoas de varão e varoa, e quando eu tropeço no meio da minha caminhada, eu não falo um palavrão, eu falo glória a Deus. Queridos, todas essas circunstâncias, todos esses externalismos, na verdade, não realmente representam aquilo que o evangelho faz de modo integral e profundo no nosso ser. Nessa manhã, meus irmãos, eu desejo verificar com os queridos qual é essa transformação que o evangelho produz. Veremos em 4 momentos qual é a base dessa transformação, qual é a característica dessa transformação, a exigência dessa transformação e o efeito dessa transformação. Primeiramente, a base. Qual o fundamento em que essa transformação está fundada? O texto nos fala, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O apóstolo Paulo aqui não está fazendo um uso corriqueiro da expressão pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Ele não está como alguém que clamando por socorro
pede àqueles que o estão lendo para ouvi-lo. Não é isso. Aqui o texto nos traz o verdadeiro fundamento da transformação do Evangelho: a misericórdia de Deus. Nós não podemos falar de transformação do coração, que procede de dentro para fora, sem falarmos da graça e da misericórdia de Deus. O que ele deseja aqui, portanto, mostrar é que essa transformação do crente, ela está fundada naquilo que o próprio Jesus fez, aquilo que o próprio Senhor fez, e que ele, inclusive, passou 11 capítulos a demonstrar. Se você observar os 3 primeiros capítulos da carta aos Romanos, ilustram e demonstram com clareza a situação do homem sem Deus. A situação nossa, onde nos encontramos diante de um Deus puro, santo, justo, e nós somos pecadores. Nós não podemos nos achegar diante do trono da graça pelas nossas próprias obras, porque elas estão contaminadas pelo pecado. É por isso que, pelas misericórdias de Deus, o Senhor nos transforma em sua infinita graça. No capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que Mas Deus, em sua infinita graça, justifica pecadores, não pelas suas obras da lei. E a partir de então, ele passa a demonstrar como é que essa justiça de Deus se revela, como é que essa justiça de Deus é derramada, é imputada ao homem, tornando-o assim, declarando-o justo diante do Senhor. Amados do Senhor Jesus Cristo, nenhum de nós pode chegar nesta manhã e dizer: estou aqui sem pecado, estou aqui limpo, porque todos nós estamos contaminados pelos desejos impuros, profundos do nosso coração. Mas aí está Jesus Cristo, que se faz presente diante de nós e nos lembra da sua cruz maravilhosa, e nos lembra do Evangelho, que é a boa notícia. Essa boa notícia, meus irmãos, não tem a ver conosco exatamente. Deixe-me explicar um pouco do uso dessa palavra. A palavra evangelho, que é uma palavra tão usada por nós, mas às vezes tão mal compreendida. Alguns anos atrás foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde se questionava: para você, o que é o evangelho? E várias pessoas de várias idades e várias igrejas tentavam resumir o evangelho à sua maneira. E alguns diziam assim: o evangelho é obedecer a Deus. O evangelho é seguir os 10 mandamentos. O evangelho é fazer o que Deus agrada. O evangelho é amar. O evangelho é amor. Bom, foram muitas expressões e, infelizmente, para aquele que estava pesquisando, e talvez nós não surpreendamos tanto, pouquíssimas pessoas entendiam o que é o evangelho. Evangelho, amada igreja, é um termo, uma expressão que, dentro do contexto do Novo Testamento, era muito usado em períodos de guerra. Nós vamos encontrar com facilidade o uso dessa expressão quando 2 nações, 2 cidades, 2 regiões estavam em guerra, e os soldados daquelas nações se encontravam no campo de batalha. E a batalha se travava ali, enquanto aqueles que ficavam nas cidades aguardavam ansiosamente pelas notícias da guerra. E eles estavam ali esperando o que iria acontecer, qual o resultado. E geralmente, quem ficava nessas cidades eram mulheres, crianças e idosos. Afinal de contas, era a parte da cidade que não estava no exército, que não estava na luta. E de repente, sem que ninguém pudesse esperar,
a hora, o dia, o momento. Entrava pelos portões daquela cidade o arauto, gritando: Evangelho, Evangelho, Evangelho. Ele vinha trazendo as boas notícias, porque o exército daquela cidade venceu a batalha. O Senhor Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, ele gritou: está consumado, está terminado, a minha obra foi concluída, eu venci. E aquela declaração na cruz diz respeito a mim e a você, porque foi por causa da misericórdia de Deus, tendo enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que derramasse a sua vida em nosso favor, vencesse uma batalha que nós não poderíamos vencer. Eu e você, como cidadãos dessa cidade, aguardando as boas notícias, tomamos conhecimento de que Ele fez tudo por nós. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, o Evangelho diz respeito ao que Cristo fez, e não ao que nós podemos ou mesmo devemos fazer. E é exatamente por causa desse Evangelho que o apóstolo Paulo agora roga, pede, convida a todos aqueles que, crendo na cruz, que crendo no Cristo que entregou sua vida, sejam agora verdadeiros sacerdotes que oferecem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí nós entramos na característica dessa transformação. A base, o Evangelho. A característica dessa transformação é o ser por inteiro. O apóstolo Paulo diz: entreguem o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O corpo aqui não é simplesmente a nossa parte material, a nossa estrutura física, mas com o corpo, o apóstolo Paulo deseja ilustrar que todo o nosso ser deve ser entregue ao Senhor. No contexto neotestamentário, muito difícil para nós termos essa conclusão rapidamente, a ideia de sacrifício não traz uma noção de vida, mas uma noção de morte. Porque pense comigo, mesmo entre os pagãos, quando se fala de sacrifício para entregar a um Deus, a uma divindade, o que se espera é que um animal seja imolado, um animal seja sacrificado, e esse animal, o corpo desse animal, entregue, morto, como sacrifício para aquela divindade. Mas aqui está o apóstolo Paulo fazendo um pedido, fazendo um desafio bem diferente do que um sacrifício comum se esperava. Porque ele não fala para entregar o corpo morto do animal, mas o corpo vivo de cada um de nós para Deus. Talvez nós pudéssemos pensar das perseguições que muitos cristãos passam em nossos dias. Pense, por exemplo, nos países que nós conhecemos que são fechados ao Evangelho. Pense, por exemplo, na Coreia do Norte, na China, no Iraque, no Irã. Países onde declarar simplesmente a sua fé publicamente como cristão pode lhe levar à morte. E há, pela graça do Senhor, muitos e muitos cristãos. A igreja na China hoje é considerada uma das igrejas que mais cresce no mundo inteiro. Pessoas dispostas a morrer por Cristo. Mas, amados, o Senhor Jesus Cristo hoje
olha para nós e diz assim: você está disposto a morrer por mim? Mais do que isso, você está disposto a viver por mim? Quando Paulo roga que nós entreguemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele simplesmente está nos dizendo que absolutamente todas as áreas da nossa vida devem estar diante do Senhor. Porque não se engane, meu amado irmão, minha amada irmã, não há absolutamente nenhuma área da sua vida, não há absolutamente nada no seu ser que não diga respeito ao Senhor. Seja o seu relacionamento matrimonial, seja o seu relacionamento com os seus pais, o seu relacionamento com os seus amigos, o seu relacionamento com os seus vizinhos, o seu trabalho, os seus estudos, o seu lazer, tudo diz respeito a Deus. E a transformação radical do Evangelho deve produzir em nós uma entrega ao Senhor e uma declaração pública, dia a dia, de que realmente nós vivemos esse Evangelho. Hoje, por exemplo, nas urnas, você terá de viver o Evangelho enquanto digita algum número nas eleições. Que desafio, não é? Amanhã, quando você acordar cedo para o trabalho, ou quando você estiver participando de alguma outra atividade corriqueira e diária, como por exemplo lavar a louça, você precisa viver o Evangelho. Lavar uma boa louça é uma forma de expressar gratidão ao Senhor que te deu louça para lavar. Viver o Evangelho, viver a transformação do Evangelho é o nosso chamado hoje. Vivo, santo e agradável. Vivo, como vimos, porque não diz respeito à morte, mas diz respeito a viver dia a dia. Santo, porque diz respeito a estarmos separados deste mundo. É também um grande desafio para muitos viver os seus dias lidando com incrédulos, com ímpios, e muitas vezes se misturando sem que se saiba sequer que estes realmente professam a fé cristã. Será que já aconteceu com você? De quando você disse: ah não, eu sou crente, eu vou lá na igreja da Boa Vista, alguém ter dito assim: sério? Nem parece. Que acusação terrível, não é? Que acusação terrível. Nós precisamos estar separados diante do Senhor, diante deste mundo tenebroso, diante deste mundo de pecado, para que possamos viver assim uma vida agradável ao Senhor. E o texto conclui, o versículo 1, porque este é o culto racional. Alguns geralmente interpretam o texto culto racional como o culto solene. Ah não, aqui está falando do culto racional. Quer dizer, o culto solene, o culto quando a igreja se reúne no domingo, no dia do Senhor, ele não é um culto emocional, é um culto da mente. Nós somos chamados para pensar, não pode chorar, né? Não pode se emocionar, não, porque o culto é racional. Isso não tem absolutamente nada a ver com o que o texto está dizendo aqui. O culto racional, a qual o apóstolo Paulo está tratando aqui e resumindo tudo aquilo que ele está dizendo, é o culto coerente. A palavra racional aqui, no grego, a origem é lógica. É um culto que é logicamente coerente, em que a conclusão lógica que alguém pode chegar é: realmente, você vive o Evangelho.
Portanto, o culto aqui referido não é simplesmente o culto solene, onde nós nos encontramos agora adorando ao Senhor, mas especialmente o culto que você presta de segunda a sábado. Qual o culto que você tem prestado ao Senhor de segunda a sábado? É coerente com o que tem sido feito aqui? Há uma coerência, uma harmonia em aquilo que você ouve da palavra do Senhor nesse púlpito e aquilo que você vive? Há uma harmonia entre as coisas que você canta e ora aqui no dia do Senhor e que você tem vivido? Ou você tem vivido uma vida separada, repartida, dicotômica, onde você tem dividido aquilo que é de Deus, o domingo é do Senhor, e o resto do dia é comigo, deixa comigo, Senhor, deixa que com essa eu mato no peito. O culto racional, meu amado irmão, minha amada irmã, é o culto da nossa vida, coerente com aquilo que temos dito e pregado. É exatamente por isso que aí seguimos para o nosso terceiro ponto. O versículo 2, no começo, nos dá a exigência dessa transformação. Se nosso culto, ele deve ser coerente com a nossa vida, como isso pode vir a acontecer? O que é exigido daqueles que desejam ter uma vida cultica ao Senhor, coerente? Veja comigo o versículo 2 mais uma vez. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Aqui nós temos duas exigências: a exigência negativa e a exigência positiva. A exigência negativa fala de não nos conformar com este século, não nos conformar com este mundo, com os padrões de vida deste mundo, com os pensamentos desse mundo, com os pressupostos desse mundo. Aqui diz respeito àquilo que é visto e vivido neste mundo. Este mundo está perdido. Já foi dado o seu diagnóstico. Mas, como que um moribundo, prestes a morrer, ele ainda respira. E até a sua respiração é um atentado contra Deus. E o que nós encontramos dentro desses muitos aspectos da nossa sociedade é que vivemos em um século, em um mundo de pecado e de inimizade para com Deus. Talvez os mais velhos concordem comigo, os mais jovens talvez surpreendam. Mas como que nós podemos conceber, pensar, que alguém que nasce homem, com sua anatomia masculina, pode no decorrer da sua vida fazer alterações estéticas, cirurgias das mais variadas, tomando hormônios dos mais variados, para se transformar numa mulher? Como isso pode acontecer? Mas hoje vivemos em tempos em que isso não simplesmente é algo que se torna quase que corriqueiro, mas louvável. Nas escolas, por exemplo, se uma criança chegar e disser assim: olha, no meu registro está Felipe, mas eu quero ser chamado de Manuela, o professor tem de chamar de Manuela. Os irmãos percebem que há alguns pressupostos que estão presentes aí, mas tudo não começou um belo dia com alguém acordando e dizendo que isso era normal. Isso começa
quando nós começamos a deixar de lado os padrões da verdade de Deus e começamos a dizer: ah não, mas é que na minha opinião, é que eu penso diferente. Eu sei, está escrito aqui, é verdade, mas eu penso diferente. Tem aqui falando de submissão feminina, mas sabe como é, né? Nós vemos hoje, nos tempos da mulher empoderada, esse negócio de submissão feminina está por fora. Esse negócio de casamento até que a morte separe, isso aí não faz o menor sentido. Afinal de contas, você casa, se der certo, deu. Se não der, vai no cartório, resolve. Em alguns minutos está pronto. É mais rápido que fazer miojo. Meu irmão, minha irmã, não se conforme com este século. Não se conforme com este mundo. Nós somos como vasos, que nas mãos do oleiro somos moldados para uma devida finalidade. E se o nosso molde não é do Senhor, nós não fomos transformados pelo Evangelho. É por isso que, curiosamente, nós temos aqui um imperativo passivo. Ou melhor dizendo, um imperativo passivo. Deixem-se transformar, literalmente, é o que diz o texto. Porque, afinal de contas, você sabe muito bem, quem nos transforma é o Espírito Santo de Deus. Nenhum de vocês pode transformar-se a si mesmo. Nenhum de nós pode chegar um belo dia e dizer: eu quero ser transformado e vou me transformar aqui. Me dê um bisturi que eu vou resolver essas questões aqui no meu coração. Não, porque nós não podemos nem mesmo acessar o nosso coração espiritual, a nossa sede da vida. Nós somos transformados pelo Espírito Santo. E o Evangelho, quando vai ao nosso coração, ele nos transforma de maneira tão profunda. Mas ao mesmo tempo nós somos chamados pelo Senhor para observar a nossa vida. Reflita comigo hoje. Como está o seu dia? Como está as suas palavras? Como está o seu jeito de se portar nesse mundo? O que você tem pensado, o que você tem dito? Isso se conforma com este mundo ou com a palavra de Deus, com o Evangelho? Porque agora nós temos a segunda exigência, que é positiva. Não devemos nos conformar com este mundo, não devemos adotar as suas ideias, não devemos adotar a sua forma de pensar e de viver, mas agora devemos viver segundo a forma que Deus nos chamou. Transformados na mente pelo Senhor. A palavra metamorfose que é usada aqui é muito curiosa. Eu não sei quantos vão lembrar das aulas de biologia. Minha esposa é bióloga. E quando eu preparava o sermão, eu perguntava para ela esse processo de metamorfose que acontece. E é uma coisa curiosa, dentro do processo de metamorfose, por exemplo, da borboleta. No seu primeiro estágio, né, como uma lagarta, ela então adota ali um casulo. E eu acredito que os irmãos já viram isso. Quando tem lá um casulo sendo preparado para que aquela lagarta possa se transformar numa borboleta. Mas se você abrisse, não faça isso, mas se você abrisse aquele casulo, você não encontraria uma lagarta ganhando asas. Você encontraria líquido. Porque para se transformar em borboleta, ela se desfaz completamente. Essa metamorfose que Paulo está dando a nós hoje, está nos chamando a tomar hoje, envolve um alto sacrifício, uma entrega, um desfazimento do nosso eu por completo. Eu e você somos chamados hoje a nos desfazer dos nossos desejos, a nos desfazer dos nossos planos, a nos desfazer do nosso orgulho, a nos desfazer das nossas grandes vontades.
para simplesmente sermos transformados pela vontade de Deus. E mais uma vez aqui nós somos lembrados do momento que vivemos, dessa exaltação ao ego, ao eu. Se você for numa livraria, a seção maior é aquela seção chamada de autoajuda, porque espera-se que o poder de ajuda esteja em nós mesmos. E muitos chegam a dizer coisas do tipo assim: olha só, você tem que se amar mais. Afinal de contas, se você não se amar, quem vai te amar? E nós encontramos em um período histórico, em um período da história da sociedade, onde o amor próprio se tornou um grande ídolo. Mas aqueles que desejam ser transformados pelo Evangelho abandonam o seu amor próprio para entregar o seu amor a Deus. Entregar o seu amor totalmente a Deus. Somos chamados pelo Senhor para uma renovação da mente, para uma metanoia, para uma conversão. Essa conversão, portanto, ela é total, integral, e envolve todas as áreas da nossa vida. Por fim, o versículo 2 termina nos dando o efeito, o que essa transformação produz na vida daqueles que foram transformados radicalmente pelo Evangelho, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, muitos de nós não estamos nos agradando da vontade do Senhor, porque nós não conhecemos o Senhor. Muitos de nós buscamos nos agradar de outras formas, de outros meios contra a vontade de Deus, porque muitas vezes nós não estamos comprometidos com o Evangelho. O apóstolo Paulo aqui chama a cada um de nós, e o Espírito Santo fala conosco hoje, para experimentar a vontade de Deus. Esse experimento que é falado aqui, não diz respeito a simplesmente experimentar como se nós não estivéssemos vivendo já a vontade de Deus. Afinal de contas, o Deus soberano faz sua vontade, meu irmão, independente da vontade dos homens. A diferença é como você interpreta a vontade de Deus. Aqueles que não conhecem o Evangelho, que não foram transformados por ele, olham para a vontade de Deus e dizem: que coisa terrível, que situação terrível. Mas aqueles que conhecem a Deus e o seu Evangelho, olham para tudo o que acontece, mesmo uma pandemia, mesmo para uma situação na qual eu olho aqui para os irmãos, todos mascarados. E quando que nós concebemos isso? Mas saber que ainda assim a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O que Paulo agora desafia os crentes é que nós sejamos como que alguém que vai fazer uma pesquisa num laboratório e pega algum composto químico e põe esse composto químico à prova para ver se realmente o que espera-se que ele faça aconteça. E nós hoje possamos provar da vontade de Deus. Aqueles que foram transformados radicalmente pelo Evangelho são chamados a verificar essa vontade de Deus perfeita, boa e agradável. Ela é boa porque ela é completa. Ela é boa porque ela não tem de modo algum maldade. Porque o Deus todo bom, de onde procede todo o bem, sabe o que é melhor para mim e para você. E sua vontade sempre é a melhor.
sempre é boa. Porque aquele mesmo Deus que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, é o mesmo Deus que conduz a nossa história até a volta de Cristo. A vontade dele é boa. A vontade dele também é agradável. É boa para o paladar. Mas o paladar da vontade de Deus tem de ser um tanto quanto adquirido. E sempre quando eu lembro de paladar adquirido, eu me lembro de uma balinha. Minha esposa é holandesa, pelo menos filha de holandesa. E há uma balinha preta chamada Dropje, que os holandeses gostam muito. E que eu apelidei ela de balinha que amarga a alma. De tão ruim que ela é. E eu fico pensando assim, como é que em sã consciência alguém gasta dinheiro comprando uma bala tão ruim como essa? Minha esposa adora. Adora. As crianças adoram. Mas por quê? Paladar adquirido. Ela foi adaptada a gostar, porque não tem como. A vontade de Deus também é assim. Nós não gostamos dela naturalmente. É necessário que haja uma transformação no coração. É necessário que haja uma mudança na mente, para que possamos olhar até mesmo para os sofrimentos, até mesmo para as lutas que nós estamos vivendo. Talvez você hoje esteja aqui e pensando em amanhã como vai ser. Talvez tenha recebido uma notícia difícil. Talvez seja uma situação de doença da qual você não tenha condição nenhuma de resolver. Talvez seja uma situação financeira e você não sabe o que vai acontecer. Talvez seja uma situação de relacionamento. Muitas outras circunstâncias que possam nos trazer sofrimento. Mas ei, tenha calma. A vontade de Deus é agradável. Você não conhece o amanhã, mas você conhece o Deus que conhece o amanhã. Meu irmão, minha irmã, a vontade de Deus é agradável ao nosso paladar, porque nós confiamos nele. E você nessa manhã é chamado a confiar em Deus. E por fim, ela é perfeita, porque não há defeito, porque não há na vontade de Deus dúvida. O Senhor sabe tudo o que vai acontecer, cada detalhe, porque absolutamente cada molécula do ar, cada átomo dessa existência está nas mãos do Senhor. Ele tem domínio e soberania sobre todas as coisas e não há nada nem ninguém que possa impedir. Meu irmão, minha irmã querida, a transformação radical do Evangelho é alguma coisa fundamental para a nossa vida. Vemos o crescimento dos evangélicos hoje não tem realmente sido coerente com o crescimento de uma sociedade mais justa, de pessoas que realmente estejam coerentes com aquilo que dizem professar. Mas eu e você nessa manhã somos convidados por Deus a olhar para a nossa vida e verificarmos: eu tenho vivido com coerência do Evangelho? Eu tenho realmente vivenciado o Evangelho na minha vida? E não importa quanto tempo você tem de cristão, e não importa quanto tempo você tem aqui nessa igreja, pode ser inclusive 99 anos. Se você não tem se comprometido com o Evangelho, você precisa hoje se arrepender diante do Senhor e verificar o seu procedimento. Nós somos chamados, portanto, nessa manhã,
deixando para trás todas as coisas que não agradam ao Senhor, seguir para o alvo, para a vontade dEle, para a glória dEle. E se você hoje tem tido dificuldade para confiar em Deus, se você tem tido dificuldade para se sentir em paz diante das coisas que têm acontecido com sua vida, preste bem atenção no que eu estou lhe falando. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo transforma-nos de maneira tão profunda que nessa manhã o Senhor Jesus te chama também para crer neste Evangelho, para crer profundamente na obra de Cristo para a sua salvação. Se você ainda não teve esse privilégio de crer no Evangelho, essa é a manhã para fazer isso. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, nós te louvamos e bendizemos, ó Pai, pelos 99 anos desta amada igreja, por todos os servos e servas do Senhor que aqui já adoraram a Ti, Senhor, que aqui já professaram o Teu nome. E nessa manhã, Senhor, eu rogo pelos meus amados irmãos que estão aqui presentes, ouvindo da palavra do Senhor, exortados pelo Senhor para viver conforme a Tua vontade, conforme o Teu Evangelho, conforme, Senhor, a obra maravilhosa que deste ao Teu Filho Jesus para executar em nosso favor. Assim, ó Deus maravilhoso, concede-nos pelo Teu Espírito Santo, pelas misericórdias de Deus, a transformação da nossa mente, para que possamos experimentar, desfrutar, vivenciar, verificar a Tua vontade boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus. Amém.